boa tarde a todos. Você sabe que está ficando velho quando sua lista, né, de pequeno currículo vai ficando grande, né? Você já teve muito tempo de vida, né, para fazer as coisas, né? É um prazer estar com vocês aqui no Prof.Quí, no mestrado profissional em rede, né, em Química. E quando a Daniela me contactou inicialmente, né, eu escolhi esse tema. Eu vou tentar ser menos técnico, né, não vou apresentar tantos dados das pesquisas em si, mas uma visão mais geral, tá? Que eu acho que vai ser mais útil, talvez, para vocês que têm essa tarefa também muito importante, né, de passar conhecimento para as novas gerações. Então, eu acho que é mais interessante ser um pouco mais amplo do que ser muito técnico, muito específico em alguns pontos. Vamos lá. Bom, eu gosto de começar com esse slide. Muitas das minhas apresentações eu começo com isso, mostrando que energia é tudo, né, no nosso universo. É por conta da energia que a gente recebe do Sol que a gente tem vida aqui nesse planeta, né, e uma vida que criou civilização, que é essa que a gente está, né? Estamos aqui agora numa sala que não está tão refrigerada assim, mas estamos podendo discutir, trocar ideias. Mas a nossa vida civilizada, nossa sociedade civilizada, cada vez mais demanda energia que está afetando o meio ambiente. E essa é a única casa que a gente tem até hoje. Pode ser que no futuro a gente encontre outras casas para morar. Então nós não podemos fazer do nosso planeta uma lixeira, tá? A gente tem que preservar porque a gente vai morar aqui, tá? Não sei quantos anos ainda, né? Mas pelo menos eu não tenho a perspectiva de mudar de residência, né? Pelo menos até enquanto eu estiver vivo, eu vou morar na Terra, tá? Em termos de energia e química, tá? A gente sempre fala de combustíveis, e combustíveis também está associado ao uso como insumos para a produção de produtos químicos, tá? Até os anos 1700, se utilizava lenha, né? Se utilizava biomassa como fonte primária de energia, não precisava muita tecnologia, bastava um machado, um pouco de força, você tinha a sua energia. A partir, então, do século XVIII, meados do século XVIII, a humanidade começa a usar os combustíveis fósseis, né? Como o carvão, a Revolução Industrial. E no século XX, então, se consolida essa matriz, né, baseada em combustíveis fósseis, sobretudo do petróleo, e que é uma indústria altamente tecnológica, né? O carvão, já para você obter, já tem que ter alguma tecnologia, porque ele é subterrâneo, e o petróleo mais ainda, tá? E esse século que a gente está vivendo, o que vai acontecer? Vai acabar petróleo? Vai acabar carvão? Dificilmente, eu não acho, tá? Vai ser um século de transição. Nós vamos continuar a ter carvão e petróleo, mas a gente vai mudar gradativamente isso por outros problemas, né? É aquela velha história que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Acabou porque a gente teve outras tecnologias. Então nós vamos conviver nesse século XXI com combustíveis fósseis, combustíveis renováveis, vão mudar gradativamente a matriz energética, né? Então tudo começa lá com James Watt, a máquina a vapor, que é um dispositivo relativamente simples, né? Do qual o vapor realiza o trabalho para movimentar uma máquina, e isso aí deu o início, então, à Revolução Industrial e o uso de combustíveis fósseis, né? Foi a partir daí que se intensificou o uso, inicialmente de carvão, e a indústria do petróleo começa oficialmente em 1859, nos Estados Unidos, com esse cidadão, William Drake. E qual era o objetivo de produção de petróleo nessa época? Não tinha carro, né? Não havia um motor ainda a explosão interna. O objetivo era destilar o petróleo para obter querosene para fins de iluminação, né? E, no início, a indústria do petróleo foi extremamente sustentável, foi muito boa para o planeta. Porque o que se usava ao invés do querosene? Se usava óleo de baleia, tá? Então, quase que houve extinção total aí das baleias por conta da caça indiscriminada
das baleias, 50 mil baleias anuais que eram mortas, né, para se extrair aqui nessa parte aqui da baleia, era um tipo de baleia só, é o cachalote, para se obter ou um óleo ou uma cera, né, para usar para iluminação. Então, quando veio a indústria do petróleo, o querosene era um produto que queimava melhor, mais limpo, com uma chama mais potente, sem dar cheiro e mais barato. Tá? Então, o início da indústria do petróleo foi extremamente benéfica para o meio ambiente. Tá? Hoje, a situação é diferente. Né? Nós pegarmos aqui o ano 2016, né? Vamos ver a matriz energética do mundo, 86% é não renovável, ou seja, fóssil, petróleo, carvão, gás natural. Tá? 14% renovável. Brasil está bem, em comparação ao mundo. Tá? 43%, 44% da nossa matriz energética é renovável. Tá? Aqui inclui muito hidrelétrica, inclui o álcool, né, os biocombustíveis, mas o Brasil consome 2% da energia do mundo. Então, serve como exemplo, mas não contribui, né, para aumentar muito isso aqui. Tá? Então, hoje, nós temos um mundo que é muito dependente de combustíveis fósseis, né? Começou lá no século XVIII, né, meados do século XVIII, e expandiu, sobretudo, no século XX, com o uso do petróleo. Tá? E se a gente for ver aí um balanço de carbono, né, nós temos processos naturais de emissão de CO2 para a atmosfera, nós mesmos. Nós estamos aqui respirando, no dia que a gente parar de respirar, a gente vai morrer e não vai emitir CO2. Mas todo mundo quer prolongar esse troço, né, deixar isso lá para frente. Né? E existem processos naturais de absorção do CO2, como a fotossíntese, os próprios mares, né, também absorvem muito CO2. Acontece que com o uso dos combustíveis fósseis, a gente está anualmente colocando uma quantidade maior de CO2 na atmosfera, que está se acumulando. Tá? E isso está afetando o clima do planeta. Tá? Se a gente for ver aqui as emissões anuais de CO2, desde lá o iníciozinho da Revolução Industrial, né, a gente vai ver que é uma curva exponencial, né, sobretudo aqui nos últimos anos, né, onde a concentração de CO2 chegou a níveis praticamente nunca antes vistos. Né? Hoje, eu peguei o valor de maio, ainda não tinha o de junho, quando eu estava preparando isso, na faixa de 421 ppm de CO2. Tá? Era 280 em meados do século XIX. Então você vê como já aumentou. E continua crescendo. Tá? E o CO2 é um gás de efeito estufa. É um gás que, na atmosfera, ele concentra o calor, né, e dificulta a liberação de energia para o espaço e faz a temperatura do planeta aumentar. Tá? E com isso, a gente está preocupado hoje, eu acho que talvez seja o grande problema hoje do mundo, né, é como controlar essa questão climática, né? E a ONU lançou aí os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que tem vários aspectos, né? E que a gente tem que ter em mente o que é importante, quais são os pilares do desenvolvimento sustentável, né? A gente só pode considerar um processo sustentável, algo sustentável, um desenvolvimento sustentável, se obedecer esses 3 pilares. É claro que o ambiental está incluído, isso é um ponto-chave, tá? Mas a gente não pode esquecer o lado econômico. Eu não posso ter uma solução para o problema que seja economicamente inviável, muito cara, porque isso vai excluir um monte de gente, tá, desta solução. Tá? Então é preciso ter em mente o lado ambiental, mas o lado econômico e o lado social. Quando você consegue integrar essas 3 vertentes, é que você pode dizer que você tem um desenvolvimento sustentável. Se não tiver esses 3 pilares, não é exatamente sustentável ainda. Tá? Você pode até caminhar para se tornar um processo mais sustentável, mas não é. Tá? Então não é só o lado ambiental. Não adianta você ter uma solução que seja ótima para o meio ambiente, mas teve um custo absurdo
que as pessoas não podem pagar. Tá? E, senão, nós vamos começar a ver cada vez mais fotos como essa, né? De uma geleira que virou um lago, ou um urso se equilibrando aí no que sobrou de um iceberg, inundações, porque os níveis dos mares vão subir. Existem países aí que estão ameaçadíssimos, né? Se a temperatura do planeta aumentar um pouco mais, eles vão desaparecer da costa do mapa, literalmente, porque são muito baixos, né? Bem, quais são algumas das opções que existem, né, para, pelo menos, mitigar esse problema, amenizar esse problema, tá? A primeira delas, que o Brasil praticamente já usa aí há pelo menos 40 anos, 40 e poucos anos, são os biocombustíveis, tá? E aí existem as várias gerações dos biocombustíveis, tá? Isso aqui está em inglês, que eu tirei de um livro que a gente escreveu. A primeira geração são os biocombustíveis que são oriundos de biomassa comestíveis, como o etanol e o biodiesel. O etanol a gente obtém aqui no Brasil de açúcar, cana-de-açúcar, e o biodiesel a partir de óleo de soja, tá? Palma aqui no Brasil é um pouco menos, mas óleo de soja. Então, tem uma certa competição com alimentos, tá? Os de segunda geração também são obtidos a partir de biomassas, né? Pelos mesmos processos, basicamente, que você obtém aqui na primeira geração, mas seriam biomassas não comestíveis, tá? Então, por exemplo, o etanol de segunda geração, que é o etanol celulósico, então você pegar uma planta dessa, um capinzão desse aqui, quebrar a cadeia celular, né, a parede celular, que é composta de celulose, e a partir dos açúcares gerados pela quebra da celulose, produzir o etanol. E aqui isso aqui ninguém come, né? Isso não tem impacto na alimentação. O biodiesel é menos comum. Existem algumas oleaginosas, como a jatropa, né, o pinhão manso, que não tem uso comestível, que você poderia fazer biodiesel, mas não vingou, tá? O etanol de segunda geração não, nós temos planta aqui no Brasil mesmo que produz isso. O de terceira geração seria a partir de biomassa lignocelulósica, biomassa mais bruta, mas aí seriam processos diferentes, como pirólise, gaseificação, tá? Então não necessariamente vai dar os mesmos tipos de biocombustíveis aqui. E algumas pessoas colocam como quarta geração, outras pessoas também colocam as algas aqui, mas eu quis separar a quarta geração, que são as algas ou as microalgas, que podem ser uma revolução muito grande, porque você precisa de muito menos espaço, né, para cultivar do que uma plantação assim, né, de milho, soja e tudo mais, tá? E a produtividade é muito alta. Mas, por outro lado, por que não se usa ainda a alga? Porque ainda é muito caro, tá? Então, aquele vertente lá do econômico, para as algas ainda não foi solucionado, tá? Mesmo tendo alta produtividade, precisando de baixa área, né, para você cultivar as algas, elas são muito caras, muito caras, ainda não se viabilizou como fonte de biocombustíveis, mas tem muita gente pesquisando, tá? Aqui não saiu, eu vou comentar alguma coisinha para vocês de algum trabalho que eu fiz com biodiesel, né? Aqui era uma figura que mostrava a produção do biodiesel. O biodiesel basicamente é feito a partir de óleos vegetais ou gordura, que são triglicerídeos, né? Então são ésteres do glicerol, tá? E aí você faz uma reação chamada transesterificação, na qual você reage o óleo com um álcool de cadeia curta, como o metanol, na presença, sobretudo, de catalisadores básicos. Então você produz ésteres metílicos, né? Você tem aquela cadeia do ácido graxo, né, com vários átomos de carbono, e um grupo metila ligado à carboxila, tá? Basicamente o biodiesel é isso, né? Então que eu coloquei aqui, ó, óleos, gorduras com metanol, catalisador, você faz a transesterificação, o glicerol separa, porque você produz glicerol, o glicerol é muito polar, não é miscível com óleo, e você consegue separar. Então, processualmente é muito fácil.
fazer biodiesel. Mas qual é a dificuldade que você tem? A dificuldade está aqui, ó, depois que você separou o biodiesel, que você precisa lavar para tirar qualquer vestígio do catalisador que ficou lá dentro, que é hidróxido de sódio. Tá? Você perde o catalisador ali, porque depois você tem que neutralizar aquele negócio, para não mandar uma solução alcalina, né, para o meio ambiente. Então você perde o catalisador. Essa glicerina que você obtém aqui, ela fica com muita impureza, tá? Devido ao catalisador que vai para ela e outros subprodutos que são formados. Pode formar sabão, em algumas vezes, que são sais dos ácidos graxos, né? E gera um monte de resíduo, né? Cada vez que você lava aqui, você gera uma quantidade de resíduo aquoso enorme, que você vai ter que jogar isso no meio ambiente, tá? Então, há uma procura grande de catalisadores heterogêneos para esse processo, tá? O processo pode ser feito via catálise ácida ou básica, mas a catálise ácida é mais lenta. E a gente conhece muito mais catalisadores heterogêneos ácidos do que básicos, tá? De uma maneira geral. Tem muito mais processos de catálise ácida do que de básica. Então, nós começamos a trabalhar com um conceito de funcionalizar sílicas, né? Materiais inorgânicos, com bases orgânicas, né? Com aminas orgânicas. Esse aqui é um dos exemplos que a gente tem. A gente usa esse composto aqui, tá? Na realidade, aqui inicialmente está com cloro, depois a gente troca com essa amina, então fica ligado uma cadeia orgânica, aqui um grupo siloxano, né? E aí você faz a síntese dessas sílicas na presença desse reagente aqui. Tá? Basicamente, a síntese da sílica é feita com um tetraetil-etoxilano, né? Que é um reagente que tem silício, 4 grupos etoxi, na presença de um direcionador de estrutura, porque isso aqui tem uma estrutura ordenada, tá? São estruturas como essas aqui, ó, são cilindros, né? Que se prolongam infinitamente, né? Com vários formatos e vários diâmetros. Tá? Esses são os nomes comerciais, MCM41, SBA15. Normalmente esses nomes aqui não têm uma literatura IUPAC. Isso aí é um nome de quem sintetizou. SBA é Santa Bárbara, né? Que é uma cidade lá dos Estados Unidos, tem uma universidade, eles fizeram vários materiais e botaram o A, eu não sei o que é, eu sei que o SB é Santa Bárbara. MCM é Mobile Composition of Matter, né, da Mobile Oil, tá? E aí eles vão botando o número. Tá? Então eles têm diferentes estruturas, tá? Então a gente sintetiza isso é fácil de sintetizar, você tem que colocar um direcionador de estrutura para dar esse formato, e aí o que a gente faz é sintetizar essas sílicas já contendo esses pedacinhos aqui orgânicos, a gente chama de materiais híbridos, orgânicos e inorgânicos. Você tem uma parte inorgânica, que é uma sílica, e uma parte orgânica que tem lá um grupo amino. Tá? E a gente testou isso como catalisador para biodiesel. Tá? Funciona muito bem. Tá? Em 2 horas, a gente tem aí a transesterificação de óleo de soja com metanol em refluxo, né? 100% de conversão. Aqui também não apareceu. Tá? 100% de conversão em mais ou menos 2 horas, usando uma quantidade muito pequenininha de catalisador. Tá? Então, funciona bem. Tá? Mas qual é o problema disso aí? Tá? O problema é que quando você tenta reutilizar, que também cortou aqui, a conversão vai caindo, tá? Começa com 100%, depois vai para 99%, no terceiro reuso, né? Diminui um pouco até que aqui no 5º reuso a conversão já está muito baixa, tá? O mesmo catalisador não consegue ser tão ativo, tão eficiente, tá? Por que acontece isso? Nós tentamos investigar, inicialmente a gente pensou que era uma lixiviação, uma perda daquele componente orgânico. Acontece, mas é muito pouquinho, isso não explica. O que está acontecendo aqui na realidade é que o óleo de soja, por mais refinado que seja, ele tem um pouquinho de acidez. É aquela acidez livre. Quando você compra um azeite, vai no supermercado comprar azeite, você compra aquele extra virgem, está lá escrito acidez 0,5%. Basicamente é isso.
Então tem uma pequena quantidade de ácido graxo livre que neutraliza esse catalisador, vai neutralizando aquela base. Tá? Então, a cada corrida que a gente faz, eu vou tendo menos sítio ativo, né? Porque os sítios estão neutralizados. E não é muito fácil reverter isso, porque aquela base que eu mostrei ali é uma base muito forte, e você fazer simplesmente uma lavagem com hidróxido de sódio não recupera 100%. Tá? Então, são problemas que a gente encontra, né, só fazendo que a gente vai ver. Né? Mesmo usando um óleo de soja refinado, aquela acidez residual já é suficiente para neutralizar grande parte dos sítios ácidos. Então, à medida que a gente vai utilizando, ele vai despencando. Tá? Tá bom? Bem, aí voltamos na questão das emissões de CO2, e aqui eu pego o gráfico que eu adaptei do último relatório do IPCC, né, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas ligadas à ONU. Tá? Aqui são projeções para até o final do século, quando certamente eu não vou estar aqui, espero que alguns de vocês pelo menos estejam, né? Mas nossos filhos, nossos netos ou bisnetos certamente estarão. Tá? De uma certa maneira, há os acordos do clima, né? Começou aqui no Rio de Janeiro, depois teve o Acordo de Paris, Protocolo de Quioto e tudo mais, que as nações concordaram em ter um aumento de até 2 graus Celsius até o final do século XXI, em relação à temperatura que era no período pré-revolução industrial. Tá? E aqui são as projeções. Ó. Se a gente não fizer nada, conseguir continuar seguindo aqui este caminho, tá? Emitindo CO2, usando combustível fóssil como a principal base da nossa matriz energética, a projeção é chegar, isso aqui é uma projeção otimista, eu já vi outros gráficos que eles põem faixas, tá? Eu peguei o menor valor aqui, 4 graus e meio, mas existem projeções de chegar acima de 6, tá? Isso depende muito do modelo que se usa. Tá? Aqui diminuindo um pouco, é um outro cenário, tá? Aqui esse número aqui representa os cenários, né? O tipo de matriz energética que você vai utilizar. Sobe 3,6 graus. Tá? Esse cenário aqui, que é o 2, é basicamente o cenário tentando seguir os acordos recentes aí de Paris, né? que já prevêem redução do uso de combustível fóssil. Você vê que não chega nos 2 graus, fica acima. Tá? Os únicos cenários onde você vai ter essa redução são esses cenários aqui, no qual você vai ter que fazer uma diminuição muito drástica das emissões de CO2, inclusive começar a ter emissão negativa a partir, nesse caso aqui, de 2050 aproximadamente, e aqui em torno de 2075. O que é emissão negativa? Nós vamos ter que estar emitindo nesses anos menos do que a gente emite hoje. Tá? Isso significa dizer que você vai ter que cortar violentamente o uso de combustíveis fósseis. Tá? Porque senão não vai chegar. Tá? E essa é a questão que se coloca hoje em dia de forma avassaladora. Porque 2050 está batendo na porta. Né? Quando a gente for ver, já estamos chegando em 2050. Né? E a gente não tem ainda uma solução sustentável que siga aquele tripé para isso aqui. Não tem. Tá? Então, é algo que já passou de ser urgente. Tá? Já é desesperador. Nós não vamos conseguir. Tá? Se continuar, pelo menos seguindo esse aqui, ó, que é os acordos atuais, não vai conseguir. Tá? Bom, então aí entram os chamados processos de captura de carbono, CCS, né? CCS quer dizer Carbon Capture and Storage. Algumas pessoas usam S de sequestration, que é captura e armazenamento de carbono. CCU é Carbon Capture and Utilization, né? Captura e utilização. E CCUS é uma coisa que fica mais ou menos do meio termo, utilização e armazenamento. Tá?
Então, basicamente, você tem lá uma fonte de CO2 que você vai capturar e, se for fazer o armazenamento, né, esses armazenamentos normalmente são feitos em reservatórios subterrâneos, tá? Então, você tem que transportar, né, e armazenar, tá? É o que se chama de CCS. Esse CCUS é algo que acontece muito em poço de petróleo aqui na Bacia de Campos, por exemplo, tá? Quando você produz o petróleo, produz o gás associado, vem muito CO2. Eles separam o CO2 ainda na plataforma e o que fazem? Reinjetam. E aí, quando reinjeta, ele mantém a pressão do campo para produzir mais petróleo. É o que eles chamam de Enhanced Oil Recovery, ou recuperação melhorada ou avançada de petróleo. Que muita gente que trabalha nisso aqui, ó, no CCU, diz que isso não é utilização. Porque tem umas contas que mostram que para cada carbono que você coloca lá no subsolo, você traz mais 5 fósseis para cima. Então não é bem recuperação. Mas fala isso para a companhia de petróleo, ela diz que não. Não, eu estou armazenando CO2, mas está produzindo mais combustível fóssil. Mas não é só isso não, aqui também mineralização também entra aqui. Tá? É uma forma de você armazenar, mas ter alguma utilização, algum ganho econômico, porque aqui você não tem ganho econômico nenhum, né? Só perde dinheiro para fazer isso. E o que eu acho mais interessante é isso aqui, é que você captura, sempre passa pela captura e vai transformar o CO2 em algum produto de valor agregado. Tá? Então é o que eu vou comentar um pouco mais com vocês, que é esse ciclo aqui, tá? O ciclo de utilização. Começa com a captura, que pode ser de uma fonte industrial ou pode ser da atmosfera, isso está crescendo muito, e aí utilizando energia renovável, outros reagentes, produzir combustíveis ou produtos químicos. Tá? Em linhas gerais, esse que é o ciclo do CCU, né? Digamos assim. E como é que eu posso capturar carbono de um processo de combustão? Existem basicamente 3 grandes rotas. Após combustão, que é o mais tradicional, você tem uma caldeira que queima um combustível, gera energia e você vai então capturar dos gases de exaustão esse CO2. Tá? Hoje em dia, o pessoal está trabalhando muito com essa chamada pré-combustão. O que é isso? Você vai pegar o seu combustível e antes de queimá-lo, você vai gaseificar, transformar ele em CO2 e hidrogênio. Tá? Qual é a vantagem disso aqui para cá? Aqui você tem um CO2 maior concentração e maior pressão. É mais fácil capturar. Aqui ele está em menor concentração, porque você tem muito nitrogênio, tem vapor d'água e pressão atmosférica. Tá? Então é mais difícil de capturar. Então isso aqui é mais caro, em geral. E aí esse hidrogênio que é gerado aqui, você queima e gera calor, depois que você separou o CO2. E tem a oxicombustão, que é a combustão tradicional aqui de cima, no qual você separa o nitrogênio do oxigênio, você usa o oxigênio puro. Então você tem aqui um CO2 em maior concentração, né, na saída, é mais fácil para capturar. Tá? E se usa processo de absorção, que envolve líquidos, adsorção, que envolve sólidos, criogenia não é muito utilizado e também membrana é outra tecnologia importante. Tá? Eu vou comentar aqui também não ficou. Eu vou comentar algumas coisinhas só com vocês, em absorção, então normalmente se usam aminas, tá? Como monoetanol-amina, tá? E aí aqui, a reação aqui mostrava o CO2 reagindo com essas aminas. Você forma carbamatos e bicarbonatos, ou carbonatos se tiver água no meio também. Tá? Então, basicamente, é uma reação ácido-básica. O CO2 tem propriedades ácidas, o CO2, a rigor, é um anidrido do ácido carbônico. Tá? Então, ele reage com bases. Então, do ponto de vista químico, muito simples. Tá? Mas, do ponto de vista tecnológico, tem muito desenvolvimento. Né? Basicamente, é isso aqui. Você tem lá o gás de exaustão, que contém uma certa quantidade de CO2, vai entrar em contato com a solução, né? Aqui você chuveira, né? É exatamente assim, entra por baixo e aqui por cima é um chuveiro, que está chuveirando ali o quê? Uma solução com a amina, tá? Com a base. Tá? E aí, à medida que o gás sobe aqui, né? O CO2 vai ficando o quê?
absorvido, vai ficando dissolvido, porque ele reage com a amina, né? E sai aqui embaixo, né? A rich amine seria a amina que contém o CO2. E o gás, sem o CO2, vai embora, aí sai para a atmosfera. Então isso aqui tem que ser feito na menor temperatura possível para capturar o CO2. Né? Aí essa amina rica vai para um outro dispositivo que é o dessorvedor, aonde está numa temperatura mais alta. Essas reações de CO2 com amina são reversíveis. Se você aquecer, você decompõe o carbamato ou o bicarbonato e o CO2 sai ali em cima, é recapturado e a amina volta. Tá? Você tem um trocador de calor, ela volta para cá. Eu visitei, aqui no Rio nós temos uma planta dessa ali na Coca-Cola, em Jacarepaguá, que eu visitei, a gente faz um trabalho com eles lá. Tá? Eles fazem exatamente isso. O que eles têm? Eles pegam gás natural, queima gás natural. Tá? Aí ele tem uma série de geradores. Para que ele faz isso? Para gerar energia elétrica e vapor para a fábrica da Coca-Cola. Tá? Então gera calor, gera eletricidade também. Tá? E aí os gases de exaustão aqui da queima do gás natural, que tem CO2, passam na unidade de captura de CO2, que é exatamente aquela que eu mostrei, com solvente. Né? Eles capturam CO2, depois purifica e vende o CO2 para a Coca-Cola. Então, a próxima vez que você tomar uma Coca-Cola, saiba que o CO2 veio de captura. Tá? Aí, dessa fábrica da Coca-Cola ali em Jacarepaguá, na Taquara. Tá? Não é a Coca-Cola que faz isso, ela tem uma empresa lá dentro que faz isso para ela. Tá? Aqui é uma foto lá da meia monoetanolamina, né? Que é o solvente básico, tá vendo? Ela fica assim dessa cor, né? Ela não é dessa cor, não. A meia pura é incolor, mas um monte de processo de aquecimento, ela vai se decompondo ali dentro. Tá? Então a gente faz algumas análises lá para eles desse produto. Tá? Existe também a dissorção, que são com substâncias sólidas. Tá? E aí você tem materiais que fazem a dissorção física, como zeólitas, né? MOFs, que são redes metalorgânicas. Tá? Esses materiais têm alta área, alguns têm mais de 2.000 metros quadrados, baixo calor de adsorção, então é fácil você recuperar o CO2 de volta, mas não são seletivos ao CO2, tá? Porque isso aqui é basicamente interação física, não tem afinidade exclusiva pelo CO2. Tá? Existem os materiais funcionalizados, né, no qual você tem, por exemplo, um suporte inorgânico que você coloca grupos básicos ali. Então, isso vai ter uma afinidade pelo CO2, já que o CO2 é ácido. Mas, em geral, a área é baixa e é mais difícil depois para você tirar, tá? Mas é altamente seletivo ao CO2. Eu vou comentar um local, né, que a gente vai capturar CO2 que a gente vai precisar disso. Tá? E aqui é só comentando um pouco mais da química, né? Na realidade você precisa de 2 sítios para produzir o carbamato, né? Você adsorve o CO2 e aqui forma o carbamato, um carbamato de amônio ali, tipo de amônio, né? Então precisa de 2 sítios de adsorção no material que está funcionalizado, tá? Senão com um só ele não funciona, tá? E aí um pouquinho do que a gente vem fazendo nisso, né? A gente pegou a quitosana, que é obtida aí da carapaça de crustáceos, é um subproduto da indústria de pesca, né? E aí, se vocês forem ver, a quitosana tem um grupo amino, né? Que é básico. Então a gente faz, por exemplo, um carvão, né? Faz uma carbonização, obtém essas estruturas como essa, são uma microscopia, né? E alguns desses carvões capturam muito CO2. Tá? Isso aqui chegou a mais de 5 milimoles por grama. Tá? Que isso dá, em termos de peso, vai dar um pouco mais do que 20% de peso de captura de CO2, que já é considerado na literatura materiais de alta eficiência. Né? Acima de 4 a literatura já considera isso. Para captura de CO2 puro a 25 graus em uma atmosfera, e não é as condições que a gente vai usar, mas isso é só como referência. Tá? O problema é que isso aqui vai ter fisiosorção e quimisorção. Alguns desses carvões aqui tem mais de 2.000 metros quadrados de área, mas não tem tanto nitrogênio assim, não é tão funcionalizado assim. Então tem as duas coisas.
E a gente também está fazendo impregnação, que é pegar a quitosana, impregnar naquelas sílicas que eu falei para vocês, tá vendo? E isso aqui também adsorve, tá? Só que adsorve bem menos, tá? Fica na faixa de 0,8 milimoles por grama, tá? A área é bem menor, segue exatamente aquilo que eu falei, a área é menor, mas é mais seletivo, tá? E uma vez capturado, vamos comentar alguma coisa sobre conversão, tá? Aqui não tem mágica, porque a molécula de CO2 é extremamente estável do ponto de vista termodinâmico. O calor de formação, entalpia de formação, menos 94 quilocalorias por mol. Para ele sair dessa situação, das duas, uma. Se eu for reduzir, né, se você andar aqui nesse eixo vertical, você está reduzindo o número de oxidação, né, está diminuindo o número de oxidação do átomo de carbono. Aqui é mais 4, aqui seria menos 4, no metano. Tem que colocar energia, não tem mistério. Então você ou vai ter que botar energia elétrica, energia luminosa ou energia química, porque senão você não vai andar nesse caminho, tá? Se você quiser nesse eixo horizontal, que é a produção de ureia, produção de carbonatos orgânicos, aonde você não muda o número de oxidação aqui, a reação normalmente é controlada pelo equilíbrio, não é muito favorecida pela termodinâmica, então você tem que arrumar algum truque para deslocar o equilíbrio, porque as conversões são baixíssimas. E aqui na diagonal é um pouquinho de cada coisa, né? Você tem que botar energia e tem limitações termodinâmicas também. Então, não tem como você pegar o CO2 e transformar ele em outro produto sem pagar algum preço, né? Aqui também não apareceu, a gente trabalha aqui com alguns combustíveis e também com produtos químicos. Deixa eu comentar alguma coisa. Metanol é um dos produtos que a gente produz estuda, né, a produção a partir de CO2, e ele pode ser usado para fazer biodiesel, né? Comentei com vocês que é uma reação com metanol, alguns produtos químicos e também combustíveis, tá? Tem combustíveis derivados o metanol em si também pode ser um combustível, tá? Produção mundial de cerca de 50 milhões de toneladas ano, então tem uma produção bem grande, tá? Essa é uma visão aí do Ola, né, que foi um prêmio Nobel que eu tive o prazer de conhecer, faleceu há coisa de uns 4 anos, mais ou menos 3, 4 anos. Ele escreveu um livro sobre a economia do metanol, né, e essa é uma figurinha que ele tem lá, tanto no artigo quanto no livro, que ele passa pela captura de CO2, tanto do ar quanto de fontes de emissão, produção de hidrogênio a partir de energia renovável, e aí a hidrogenação de CO2 e hidrogênio produz metanol, e a partir do metanol você pode produzir produtos químicos, pode produzir combustíveis, tem um monte de coisa, tá? Então essa é a reação, tá? É uma reação exotérmica, e esses são alguns dados que a gente tem lá do laboratório, né? O catalisador tradicional é esse aqui, cobre, óxido de zinco e alumínio, tá? Ele funciona bem a 270 graus, isso aqui é a linha de equilíbrio termodinâmico, tá? Isso a 50 bar, 50 atmosferas de pressão. Então, eu tenho um favorecimento maior quanto menor for a temperatura. Só que é muito mais difícil, em termos de cinética, fazer a reação em temperatura mais baixa. Então, a 270 graus, esse catalisador funciona lá no limite da termodinâmica. Se eu baixar para 250, 230, ele já está longe, ó, tá? E se aumentar a temperatura, começa a aparecer outras reações, tá? Então, aqui ele está otimizado, mas aqui eu produzo pouco. Um catalisador não pode mudar a posição de equilíbrio. Ele só muda a velocidade que o sistema chega no equilíbrio. Isso é fundamental, tá? Isso é questão que todo mundo tem que saber. O que a gente fez foi trabalhar aí com alguns promotores, botamos zircônio e aí conseguimos uma formulação que trabalhou lá no limite da termodinâmica já a 250 graus. Tá? Então aqui eu produzo mais metanol, tá? Do que eu poderia produzir aqui. Então a gente estuda lá no grupo esses tipos de catalisadores com vários chamados promotores. Promotores são substâncias que sozinhas não têm atividade catalítica, mas que na presença de um catalisador melhoram a atividade ou a seletividade do catalisador. E a gente também estuda a produção do dimetiléter, que é esse éter aqui, que pode ser produzido a partir da desidratação do metanol, que é um potencial substituto para o óleo diesel,
em motores a diesel, tem ônibus movidos a DME. Tá? Então, tudo isso pode ser feito a partir de CO2. A grande discussão aqui é de onde vem o hidrogênio. Tá? Eu vou comentar alguma coisa com vocês sobre isso. Carbonatos orgânicos, que são especialidades químicas, aí o volume é muito menor. Eles são usados, por exemplo, em bateria de lítio que está no celular de vocês. Todo mundo está com um pouquinho de carbonato orgânico aí. Tá? Eles também são solventes, são usados aí para a produção de polímeros, policarbonatos, tá? Dentre outros usos. Tá? Existem dois grandes tipos, os cíclicos, que são produzidos a partir dessa reação de CO2 com epóxidos, e os alifáticos, que uma das rotas seria pela reação com álcools, melhor dizendo. Lá no grupo eu estudo as duas coisas, tá? Tanto catalisador, como aqui é um equilíbrio, não é muito favorecido, como formas de deslocar esse equilíbrio. A gente estuda tudo isso, eu não vou entrar em detalhe aqui, se alguém tiver interesse eu posso conversar. Tá? Eu vou só comentar um resultado que a gente teve, que eu acho muito interessante, na produção de carbonatos orgânicos cíclicos. Tá? Os catalisadores industriais para essa reação, isso tem uma planta lá em Taiwan, para a produção de carbonato de etileno, não é muito aberto qual é o catalisador, mas por leitura de patentes, a gente imagina que iodeto de potássio é um dos catalisadores, é um catalisador que eles usam para essa reação. O que a gente fez? A gente pegou iodeto de potássio e fez a impregnação numa zeólita. Zeólitas são aluminosilicatos cristalinos, a Simone conhece bem, que ela trabalha também com zeólitas, com poros de dimensões moleculares. Eles são muito utilizados como catalisadores, por exemplo, em refino de petróleo. Tá? Então, nós fizemos a impregnação, e aqui é uma visão de como é que você teria lá um pedaço de iodeto de potássio dentro da cavidade da zeólita. Essa cavidade aqui tem em torno de 13 angstroms de diâmetro. Tá? Isso foi uma colaboração que eu fiz lá com uma universidade da Inglaterra. E testamos isso numa reação, aqui não vai aparecer, para a produção do carbonato de estireno, tá? Como uma reação modelo. É óxido de estireno, que é o epóxido, mais CO2. E aqui, ó, a gente viu que esse sistema, quando eu tenho o iodeto de potássio dentro da zeólita, é muito mais reativo do que se eu usar iodeto de potássio sozinho, nas mesmas condições. Aqui demorou muito mais tempo. Aqui foi quase 15 horas, aqui com 5 horas eu já fiz nessas condições. Tá? Então isso aqui é muito mais ativo. Então, aparentemente, só jogar o iodeto de potássio dentro da zeólita já aumenta demais a atividade. E por que aumenta? Vamos ver se agora vai aparecer. Ah, apareceu. Nós fizemos uma simulação em computador de como seria a abertura do epóxido, né? Essa é a etapa lenta da reação. Tá? Vocês veem lá o mecanismo, né? Tem sempre a etapa lenta. Qual é a etapa lenta dessa reação? É a abertura do anel, tá? Para ele poder reagir com CO2. Tá? Aqui a gente simulou óxido de etileno, que é mais fácil. Aqui é quando você tem o iodeto de potássio, uma energia de ativação muito mais alta, 54 kcal por mol, e quando você coloca na zeólita, olha como é que se forma um estado de transição muito mais favorecido, né? E a energia de ativação é praticamente a metade. Tá? Então é por isso que vai mais rápido. Né? E aqui é meio que como se a zeólita estivesse funcionando como se fosse uma enzima, né? Uma catálise supramolecular. O estado de transição cabe direitinho dentro do polo. Tá? Então isso a gente conseguiu explicar dessa maneira, né? E agora eu estou tentando fazer umas melhorias aqui. Mais uma vez, qual é o problema disso aqui? O problema é que esse iodeto de potássio também vai sendo lixiviado, aí no caso é lixiviado. Se você reutilizar, a atividade vai caindo. Aí você vai ter que jogar mais iodeto de potássio para manter a atividade. Tá? Bem, eu já estou chegando mais ou menos no final, só quero comentar com vocês alguns desafios mais recentes. Né? Se a gente for parar para pensar, todos os combustíveis orgânicos que a gente usa no momento, e produtos químicos também, eles são derivados de CO2. O que são combustíveis fósseis? Petróleo, carvão, gás natural. É o CO2 que estava na atmosfera há milhões de anos atrás, que foi capturado, né, pelas plantas, né,
fez a fotossíntese, cresceu as plantas, aí vieram os dinossauros, comeram as plantas, o outro dinossauro comeu aquele primeiro dinossauro, né? E depois, no final, todo mundo morreu, né? E foi enterrado, e com o passar dos anos, muitos e muitos milhões de anos, né? São processos geológicos, virou o que a gente chama de petróleo e carvão, gás natural. Tá? E a vantagem desse ciclo assim tão longo é que você obtém um combustível aqui que é muito denso energeticamente, são hidrocarbonetos. Tá? E biomassa normalmente é carboidrato, é muito oxidado, não tem tanto poder energético. Hoje, em algum lugar do planeta, está sendo produzido combustível fóssil, mas que a gente só vai usar daqui a milhões de anos, a gente não sabe nem se vai estar aqui. Por isso que a gente diz que eles são finitos, não são renováveis. A rigor é mentira, porque vai fechar o ciclo. O CO2 de hoje vai virar petróleo milhões de anos pela frente. A gente não sabe se vai estar mais aqui, esse é o problema. Como é que é o ciclo de biocombustíveis? Também é CO2, forma a biomassa, né, através da fotossíntese, né? Aí você tem as culturas, né, que você vai, então, a partir daqui, gerar açúcar ou triglicerídeos e vai, por exemplo, fazer etanol ou biodiesel. Tá? Isso ocorre, dependendo da cultura aqui, num período de alguns meses ou alguns anos. Tá? Uma cana-de-açúcar, por exemplo, alguns meses. Qual é o problema? O problema é que você não tem produtos tão densamente energéticos. Né? O etanol tem a mesma energia do que a gasolina, quando você abastece no carro você vê que consome muito mais, e etc. Então, tudo isso, na realidade, é um problema cinético. Tá? É a mesma coisa, mas é um problema cinético. Eu tenho que tentar juntar essas duas coisas, tá? Para produzir combustíveis como esses aqui, que são altamente energéticos, mas num período de tempo muito menor do que isso. Não serve nem em milhões de anos e nem em alguns meses. Tá? É o que eu chamo de ciclo antropogênico. Nós vamos ter que capturar o CO2 do ar, usando provavelmente algum adsorvente, energia renovável, muito possivelmente com sol, né? E processo catalítico, produzir esses combustíveis renovados. Isso em horas, não mais meses. Algumas horas eu tenho que fazer isso. E obter os produtos aqui altamente energéticos. Esse é o desafio, é o que muita gente chama também de fotossíntese artificial, tá? Ou folha artificial, tá? Muita gente chama isso. Então, esse é o desafio que se coloca, se a gente quiser seguir aqueles gráficos lá do IPCC, vamos ter que fazer isso aqui, não tem jeito. Se for depender só de biocombustíveis, não vai dar conta. Primeiro que não vai ter espaço para cultivar tantas coisas, tá? E você obtém um produto, um combustível que não é tão denso. Tá? Não que eu seja contra o biocombustível, eu até trabalho com biocombustível, mas acho que ele não é a solução final. Ele é uma transição, ele é uma coisa a mais. Tá? Então isso aqui já tem gente fazendo isso virar realidade. Isso aqui são fotos que eu tirei de uma visita que eu fiz à Climeworks, na Suíça, em novembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Estava um frio desgraçado aqui, tá vendo? São unidades que capturam CO2 direto do ar. Tá? Cada um desse negócio aqui é um sistema que tem um material dentro, né, um adsorvente, ele puxa o ar atmosférico e captura só o CO2. Tá? Eles capturam em torno dessa planta aqui 2.500 quilos por dia, até 2.500 quilos por dia. Eu estive lá pertinho, tirei foto lá na boca desse negócio aí. Tá? E nós vamos fazer alguma coisa parecida com isso. Tá? Esse é um projeto recém-aprovado, lá no âmbito do Fundo Setorial de Energia, financiamento da FINEP, é uma colaboração, é um projeto grande, é esse aqui, é o ProQR, que é a produção de combustíveis de aviação de baixo impacto ambiental, que é uma colaboração com a GIZ da Alemanha. Eu estive na Alemanha agora recentemente, visitando outros locais lá. O que é que a gente vai fazer? Um pouco daquela fotossíntese artificial que eu falei para vocês. Nós vamos capturar CO2 do ar, tá? Então, igual a Climeworks faz, a gente vai fazer aqui.
Produzir hidrogênio, né? A partir da água, aqui que vamos fazer uma coisa nova, que é a fotoeletrocatálise. No mundo todo o pessoal está fazendo só eletrólise, é por isso que chamam de eletrocombustíveis, ou PTL, Power to Liquids. Você tem que botar energia aqui. Qual é a energia? Energia elétrica. Tá? Por que eles estão fazendo energia elétrica lá na Alemanha? Porque não tem sol, pô. Lá não tem sol. Tá? E aqui a gente tem. Então eu não vejo sentido a gente só usar energia elétrica aqui. A gente tem que usar energia solar. Tá? A ideia inicial era só fazer fotocatálise. Mas aí os caras vieram falar, vem cá, o dinheiro vai vir do CT de energia, que pega dinheiro de conta de luz. Tem que ter um choque. Ele fala, não, tem que ter alguma coisa que dê choque aí. Tá bom, então eu coloco um elétron aqui. Depois a gente viu até que deve ser legal. É como se fosse uma eletrólise assistida por luz. Em vez de você botar uma corrente elétrica, você pega, joga a luz no eletrodo, aí o eletrodo gera a corrente elétrica e faz a eletrólise. Então é muito interessante isso aqui. Isso a gente está começando. Tá? E aí vai hidrogenar, vai produzir hidrocarbonetos, e depois tem um acabamento aqui para obter, maximizar, né, o que se chama de SAF, né, Sustainable Aviation Fuel. Tá? Porque a área de aviação não se cogita em prazo muito curto eletrificação. Né? É um local que eles veem que, olha, não dá para botar avião elétrico. Até existem protótipos de avião elétrico, mas não para jato intercontinental. Tá? Voozinho aí de teco-teco, esse negócio dá, mas jato não tem como. E o combustível de aviação, ele precisa, você não pode botar etanol, por exemplo. Você vai botar etanol, o etanol tem água, você está lá a 10 mil metros de altura, congela, pô. Tá? Aí, é o que eu costumo dizer, quando dá um problema a 10 mil metros de altura, você não para numa nuvem e chama os anjinhos ali para consertar. O avião vai cair, você vai morrer. Tá? Então, é muito rígido isso aqui. Então, isso a gente está começando, tá? O projeto começou agora, né? E a gente tem esses desafios todos aí para fazer. Basicamente, como é que é aquele sistema lá da Climeworks para pegar o CO2 direto do ar? Um dispositivo é simples. O difícil é isso aqui, é fazer essas partes. É um grande tubo, né, que você vai entrar, que você tem uma ventoinha aqui, alguma coisa que aspira o ar, vai entrar o fluxo de ar, primeiro você passa num dessecante para tirar a água que está no ar, e aí depois você vai passar num material que vai capturar seletivamente CO2, daí a importância de você ter o adsorvente funcionalizado, que eu tenho 420 ppm. Eu tenho que passar aqui um volume monstruoso de ar para pegar uma porcariazinha de CO2. Tá? Isso aqui, com o tempo, vai saturando, né? Esses materiais saturam, e aí é o que está sendo mostrado do outro lado. Então, você tem que sempre ter dois trabalhando. Tá? Esse lado aqui, ó, fechei aqui as válvulas, né? uns baffles aqui, para não passar mais nada, e agora eu vou regenerar isso. Eu vou aquecer e fazer vácuo. Aqui eu tiro água, aqui eu tiro CO2. Tá? Então, a dificuldade está em desenvolver esses materiais e também ter esses sistemas de trocas térmicas. Tá? Isso vai ser um grande desafio que a gente vai ter aqui para montar, porque ninguém abre esse troço. O nego abre a concepção geral, mas o detalhamento do que é aqui, cada um tem que desenvolver. Tá? Então, nós vamos montar, provavelmente lá no polo, um sistema desse para capturar CO2 direto do ar, usando esses materiais à base de quitosana, que eu comentei com vocês. Tá? Como é que a gente vai produzir o hidrogênio? Tá? A fotocatálise, basicamente, o que é um fotocatalisador? É um semicondutor que, na presença de luz, ele excita um elétron da banda de valência para a banda de condução. Então, ele se torna um condutor. E aí faz reações como essa de transformar meios ácidos, né, prótons em hidrogênio, tá? E produz oxigênio. Isso é conhecido. Tá? Mas qual é o desafio? O desafio é fazer isso utilizando luz visível, porque a maioria dos semicondutores usa luz ultravioleta, que a gente não tem aqui na superfície. Então, a gente vai utilizar a plasmônica, né, ressonância plasmônica, que são nanopartículas
partículas de metais nobres, como ouro, prata, cobre, num semicondutor. Então, essas nanopartículas, elas absorvem luz visível e transferem o elétron lá do metal para essa banda de condução e faz o catalisador, faz o material funcionar como um fotocatalisador. Aí, o outro desafio que está é acoplar isso a um eletrodo. Tá? Aí é um desafio grande, porque você vai ter que botar o fotocatalisador junto com um eletrodo, né, para fazer a eletrólise. E essa ligação a gente não sabe ainda exatamente como é que vai fazer. Isso é um desafio que tem pela frente. E finalmente a gente vai hidrogenar aqui a hidrocarbonetos, sobretudo aqui ó, na faixa do querosene. Esse é o objetivo. Mas não obtém 100% disso aqui, vai obter outras frações também, a gente sabe disso. E o que a gente quer fazer são essas duas reações. Primeiro, você tem que transformar CO2 em monóxido de carbono, tá? E depois você tem que pegar o monóxido de carbono e crescer as cadeias. Isso aqui é um processo bem antigo, chamado síntese Fischer-Tropsch. Foi desenvolvido na Alemanha no início do século XX. A Alemanha usou isso aqui para a produção de gasolina na Segunda Guerra Mundial. Só que eles produziam isso aqui a partir de carvão. Tá? Então agora a gente vai produzir a partir de CO2. E a gente quer fazer essas duas reações numa única só etapa. Ter um catalisador que faça as duas consecutivamente e maximizar na produção do combustível de aviação. Tá? Então essa em linhas gerais, aí vai ter que trabalhar muito com catalisador aqui. Tá? Eu vou comentar com vocês a iniciativa lá de 2 ex-alunos do meu grupo, né? O Adolfo e a Bianca, que quando eu voltei dessa primeira viagem lá na Alemanha, né? Alemanha e Suíça, em 2019, eu ouvi lá eles falarem lá algumas coisas, voltei para aqui e botei na cabeça deles, vocês têm que abrir uma startup, vocês têm que abrir aí uma empresa para captura de CO2 em ambientes confinados. Essa era a ideia inicial. Tá? Então, a ideia é, por exemplo, ambiente de shopping, sobretudo em véspera de Natal, prédios de escritórios. Isso aqui são ambientes confinados, que você tem ar-condicionado central, né? E que fica circulando o ar ali e a concentração de CO2 fica muito mais alta. Inclusive existe legislação, você não pode passar de 1000 ppm nesses ambientes. Tá? E o que eles fazem hoje em dia é simplesmente, de vez em quando chega nisso aí, abre e deixa entrar mais ar. Mas nisso gasta um dinheirão, porque tem que refrigerar outra vez. Então a ideia é colocar um dispositivo que capture o CO2 antes de chegar no ar-condicionado. Tá? E aí vai capturar o CO2 e vai recircular. Mas a gente também pode capturar direto da atmosfera. Né? Uma vez capturado, né, nós vamos recuperar o CO2, tá? Igual tem naquele sistema, e no caso desses ambientes confinados, a ideia é produzir carbonatos, mineralização, ou mesmo acoplar uma horta, né? Você pode ter uma horta lá do lado do shopping, né? E jogar o CO2 ali para que cresça mais rápido, né? Os vegetais, enfim. Eles estão já a empresa já foi aberta, se alguém quiser visitar, é esse site aqui, tá? E eles também vão nos ajudar, essa empresa vai nos ajudar a desenvolver aquele dispositivo lá que eu comentei com vocês, tá? Eu não sou dono da empresa, a empresa é deles, então posso contratar sem problema algum. Aí é uma foto lá do grupo, né? Já também de antes da pandemia, agora está... não sei se está menor, porque eu estava fazendo lá uma listagem do pessoal lá que a gente vai fazer uma reunião, já tem quase 40 pessoas hoje em dia associadas de alguma maneira, porque a Bianca é essa aqui, tá? E o Adolfo, cadê ele? Está aqui. Eles ganharam aí uns editais da FAPERJ para doutor empreendedor, Catalisa, e levaram um bando de gente lá. Eu entro lá no laboratório, cada dia tem uma pessoa nova. Hoje mesmo eu perguntei para você, como é que é seu nome? Eu não conheço mais. Então estava fazendo uma relação, já tem mais de 30 pessoas lá no grupo, né? Mas muita gente que está aqui já não está mais, já saiu, né? Mas a foto lá no polo, né? A Simone fica lá também. Aqui alguns financiamentos que a gente ganhou aí ao longo dos anos,
Eu gosto sempre de terminar aí com cartoon, né? Eu acho que isso aí fica especialmente para você, né? Que a gente só vai poder conseguir o desenvolvimento sustentável, né? No mundo, né? Nem só no nosso país, né? Se a gente tiver bastante educação, né? Educar as pessoas, né? Então, essa eu acho que é a principal mensagem, né? E tudo isso só pode ser realizado se as pessoas estiverem conscientes dessa necessidade. Na Alemanha, por exemplo, que eu estava lá coisa de umas 2, 3 semanas, você compra um refrigerante, né, garrafa PET, você paga 25 centavos de euros a mais, né, como uma espécie de uma taxa. Tá? Se você devolver aquela garrafinha vazia num determinado lugar, você recebe de volta os 25 euros. Tá? Que é exatamente isso, para incentivar a reciclagem nesse caso, né? Porque essas garrafas jogam no ambiente, não degrada, fica anos aquilo lá. Tá? Então, isso é educação, as pessoas pagam numa boa, não tem problema nenhum, ninguém reclama, e a pessoa vai acumulando lá e pega. Eu mesmo estava lá num lugar lá que a gente foi visitar, tem uma parada de ônibus, né? É muito interessante. Você, para ir no banheiro, paga 70 centavos de euro. Aí vem um ticketzinho assim, te devolvendo 50 centavos de euro, tá? Que você pode usar para tomar um café ali mesmo no bar, ou usar na compra de alguma coisa, né? Aí eu peguei uma hora lá e tinha o ticket, né? E tinha a garrafinha, aí fui lá no caixa e comprei lá um chocolate, alguma coisa, usando esses valores aí. Tá? Então, é uma forma de você incentivar, né, o reuso, né, a reutilização e tudo mais. Simone, era isso aí, a Caio acabou passando por conta desses problemas aí, mas estou aberto aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai ser um prazer.